Neemias capítulo 4, versículo 1. Os irmãos que permaneceram sentados, se porventura puderem ficar em pé, por favor. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. E em 20 minutos eu vou falar sobre 5 estratégias do diabo para paralisar você. 5 estratégias do diabo para paralisar você. Aí você diz: isso me serve para quê, pastor? Para você perceber quando ele está te paralisando e você rejeitar, contestar, combater, repreender em nome de Jesus. Amém? Capítulo 4, do versículo 1 ao 5 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão das montanhas do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, nem se risque de diante de ti o seu pecado, porque te irritaram na presença dos edificadores. Você pode dizer amém? Amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo poderosamente. Amém. Pode sentar, querido, um pouquinho, por favor. E como eu disse, eu não vou me estender, eu vou trazer uma reflexão rápida. A gente volta a louvar, a cantar, a celebrar. Deus é grande e cuida de nós. Na primeira semana que eu ministrei sobre nossas portas precisam de reparos, portanto há 9 semanas atrás, eu falei com os irmãos algumas características de Neemias, alguns traços da personalidade de Neemias e quem era ele, tanto no Império Medo-Persa, quanto da missão que ele recebe do rei Artaxerxes de vir a Jerusalém para retomar ou para iniciar a reconstrução da cidade. E de maneira muito incrível, Neemias começa pelas portas. E eu disse aqui que ninguém começa uma construção pelas portas, começa pelas alicerces, paredes, mas Neemias começa pelas portas. Por quê? Porque pela porta entrou a iniquidade. Então Neemias começa restaurando as portas para promover a purificação, a reconstrução e a restauração de Jerusalém. Quando a gente lê cuidadosamente, a gente percebe que Neemias era um homem da confiança do rei Artaxerxes, tanto que no capítulo 2 a Bíblia diz que o diálogo de Neemias com o rei foi diante da rainha, o que revela que Neemias tinha acesso ao casal real. Ser copeiro, eu também disse aqui, ser copeiro do rei era uma função de grande importância e de grande risco, porque se alguém intentasse contra a vida do rei por meio de envenenamento, o que era comum,
naqueles dias, era da função do copeiro tomar primeiro o vinho do rei e comer primeiro da comida do rei, diante do rei, e o rei ficava olhando. Se o copeiro não morresse, o rei então se servia. Ou seja, se alguém pretendesse matar o rei, primeiro ia o copeiro. Justamente por causa desse nível de risco, a função era muito lucrativa, bem como o indivíduo terminava gozando de proximidade da autoridade do império. Essa é a posição de Neemias. No capítulo de número 1, a gente percebe quando Neemias recebeu alguns parentes seus que vieram de Jerusalém. E Neemias pergunta para um dos seus irmãos, chamado Anani: como está Jerusalém? E Anani diz para ele: Jerusalém está destruída, as muralhas foram derribadas, o templo foi saqueado e queimado, o túmulo dos nossos pais está em completo abandono, e os que sobreviveram estão vivendo em estado de miséria, em estado de pobreza. Neemias chora com aquilo, e chora muito, diz o texto, e recebe do rei mais do que autorização. Eu estava lendo sobre isso. Até dias atrás, o meu conhecimento me levava a entender que Neemias recebeu do rei autorização para reconstruir as muralhas de Jerusalém e a cidade. Mas quando você vai fazendo uma pesquisa mais acurada, se percebe que mais do que receber autorização, ele recebeu autoridade. Ele foi nomeado governador da província de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então ele não foi a Jerusalém apenas como reconstrutor de muralhas, ele foi a Jerusalém como governador da província. Ele era, abaixo do rei, a maior autoridade de Judá naqueles dias. Você está me entendendo? Diga amém. Eu disse aqui para os irmãos que quando Neemias começa o processo de reconstrução, se levantam contra ele 3 grandes líderes daquela região que encabeçam uma movimentação contra Neemias. Um deles, parece que o principal, porque ele é o mais citado, se chamava Sambalate. Sambalate era governador da província de Israel, cuja capital era Samaria. Já expliquei para os irmãos aqui que o reino de Israel foi dividido em 2, reino do norte e reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel e a capital era Samaria. O reino do sul era chamado de Judá e a capital era Jerusalém. Neemias é nomeado governador do reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Sambalate é governador do reino do norte, cuja capital é Samaria, o nome é Israel. Então veja que quem se levantou contra Neemias é um homem que também é uma autoridade dentro do contexto do império. Juntamente com Sambalate se levantou um outro chamado Tobias. Tobias era amonita. Só para o irmão lembrar, os amonitas eram descendentes de Ló, na sua relação incestuosa com a sua filha mais velha. Quem era Tobias? Tobias era o general, o comandante do exército de Samaria, o comandante do exército do reino do norte. E lá no capítulo 2, versículo 10, também se menciona um outro camarada chamado Gesem. Fala-se muito pouco de Gesem, mas na leitura se percebe que ele era governador da província dos Arábios. Veja que todos os líderes que se levantaram contra Neemias eram da prateleira de cima, era gente poderosa no império. No entanto, apesar da oposição, apesar do obstáculo que Neemias enfrentou, o texto sagrado diz para nós que em 52 dias
A muralha estava construída e só faltavam reparar as brechas. Observe isso. Esta experiência de Neemias, você está aí? Esta experiência de Neemias ensina para nós que toda oposição à obra de Deus pode ser vencida. Eu vou repetir porque só 10 ouviram. Toda oposição à obra de Deus pode ser vencida. Dá uma olhada no seu vizinho e fala com ele: toda oposição à obra de Deus pode ser vencida. E Neemias é o testemunho disto. Mas eu quero observar com os irmãos as 5 estratégias que os inimigos de Neemias utilizaram para paralisá-lo. E você vai trazer isso para a sua vida, para o seu projeto e propósito de vida, para a sua chamada. E o irmão vai perceber que as estratégias que usaram contra Neemias são as mesmas estratégias que se utilizam contra mim, contra você e contra todos aqueles que têm um projeto de vida, uma proposta de vida, um alvo a ser alcançado. Se você identifica a estratégia, você então está habilitado para desmontar a armadilha que foi estabelecida a fim de lhe paralisar. Vamos rapidinho. A primeira estratégia que usaram para paralisar Neemias foi a estratégia do desânimo. Diga comigo: desânimo. Você sabia que desânimo já está sendo considerado o mal do século? As pessoas estão desmotivadas, sem inspiração, sem vontade, sem gosto para a vida, sem alegria, sem prazer. No texto que nós lemos, olha o que eles dizem: porventura eles vão edificar o muro em um dia? Porventura eles levantarão das cinzas as pedras que foram destruídas? Porventura voltarão a sacrificar? E o outro chega e diz assim: e ainda que levantem, o muro deles será tão fraco que até o vento da corrida de uma raposa vai derrubar, vai destruir. Então preste atenção. A estratégia aqui era para desanimá-los, para perceber que eles não tinham condição de continuar. Era convencê-los de que não valeria a pena, de que eles não conseguiriam. Se o irmão vai lá para Números, capítulo de número 13, versículo 30 a 33, a estratégia que foi usada para fazer os hebreus voltarem para o Egito foi desânimo. Eles dizem assim: olha, a terra é boa, mana leite e mel, Deus não mentiu, mas os moradores da terra são gigantes, e nós somos aos nossos olhos diante deles como gafanhotos. Presta atenção, eles não disseram nós somos aos olhos deles, nós somos aos nossos olhos diante deles como gafanhotos. O desânimo potencializa o problema. O desânimo aumenta o tamanho do gigante. O desânimo te apequena, te diminui, te achata. O problema já é sério e o desânimo te diz que ele é mais sério ainda. Então você perde a força para avançar. E Provérbios capítulo 24, versículo 7 diz que se te tornares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então provoca seu vizinho aí e diz para ele: não desanima. Essa é a primeira estratégia. Vença o desânimo, supere o desânimo. Tentaram desanimar Bartimeu, por exemplo. Qual é a resposta de Neemias ao desânimo? Está no versículo 6. Ele diz: nós edificamos um muro, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Quando alguém tentar te desanimar,
faz do desânimo um turbo, faz do desânimo uma fonte de energia. Quando alguém disser que você não vai sobreviver, faz desta frase um desafio e supere o desafio que colocaram diante de você. Aleluia. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: você é semente. Pode falar sem medo, diz para ele: você é semente. Como assim, pastor Josué? Presta atenção. O maior favor que podem fazer a uma semente é enterrá-la, porque é quando a semente é enterrada que ela deixa de ser semente e vira árvore. Então presta atenção. Pensaram que te enterrando te matariam e transformaram você em árvore. Não desanima, Deus está com você. Só quem pode dar brado de glória, dar brado de aleluia e celebra, não desanima. Tem um cântico na harpa cristã que diz assim, ó: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá. Diz pro vizinho: Deus cuidará de ti no teu viver. Olhar te acompanhará, Deus cuidará. Então a primeira estratégia é desânimo. Estou sem vontade de ir para a igreja, estou sem ânimo de abrir a loja, estou sem vontade até de me arrumar, eu estou sem força para viver, eu estou sem ânimo para sair da cama. Rompe isso. Eu sei que tem gente que diz que isso é apenas fricote, mania, charme. Não. Às vezes você está desanimado mesmo. Às vezes você está soterrado pela angústia mesmo. Mas esta noite o Senhor te diz: não desanima. Coloca o teu coração no serviço. Faz a obra. Você vai chegar lá. Aleluia. Segunda estratégia utilizada para paralisar Neemias, e que você também enfrenta: medo. A estratégia do medo. E eu não estou falando de medo de barata, medo de aranha, medo de lagartixa. Não estou falando disso. Conheço um homem zarrão de 1,90 m. Sabe aqueles cabamacho brutão, feito a facão? Não leva desaforo para casa? Mas um dia está no banheiro para tomar banho, quando ele já está dentro do box, que ele olhou na parede e tinha uma rã. E ele gritou pelo nome da mulher dele: vem cá, senão eu não tomo banho. Pronto, é um grandalhão que tem medo de uma rã. Não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo que te dá a certeza de que você não vai conseguir. O medo que te dá a certeza de que você não é suficiente. O medo que te dá a certeza de que você não é capaz. Se nós lermos o capítulo 4 de Neemias, não vou ler, versículo 7, versículo 8, versículo de número 9 e do versículo 10, nós vamos perceber que por 10 vezes mandaram avisar a Neemias: para e te esconde, porque eles subirão para te matar. Era uma tentativa de amedrontá-lo. E quando viram que as chantagens e ameaças não lhe amedrontaram, compraram um profeta. É só ler o capítulo 6, versículo 10. Subornaram um profeta, para o profeta vir a Neemias, em nome de Deus, dizer para ele: sai daqui, te esconde no lugar santo dos santos, porque virão para te matar. Neemias responde:
entrar no lugar santo dos santos, que só pode entrar o sumo sacerdote, seria profanação. Aí Neemias diz: e um homem como eu fugiria? E um homem como eu fugiria? Ele está dizendo assim: eu só vim para cá reconstruir esse negócio porque eu estou decidido a suplantar o medo, porque eu estou decidido a passar por cima do medo. Disseram para você que você não iria conseguir, que você não era suficiente, diminuíram a tua autoestima, trincaram as tuas convicções, minaram a tua fé, tiraram de você toda a condição de avançar, e você foi tomado pelo medo. Mas a resposta de Neemias está no versículo 9, versículo 13 e versículo 23. Ele diz assim: ainda que vocês me ameacem, com uma mão eu seguro a ferramenta e com a outra eu seguro a espada. Ou seja, eu vou construir, mas se vocês me atacarem, eu vou me defender. Prepare-se para se defender, mas não se renda ao medo. Sacode o vizinho e fala com ele aí: supera o medo. Supera o medo. Você terá diversas razões para crer que não vai dar certo. Você terá diversas razões para crer que não vai conseguir. Vão te falar que você não vai conseguir. Raramente, lamentavelmente, você encontra alguém disposto a te estimular, com disposição a te jogar no canto, te jogar nas ondas, te enfiar na rocha. Você vai encontrar uma multidão. Para te estimular, você encontra poucas pessoas. Mas não ceda ao medo, se renda ao Senhor, confia nele, porque ele vai honrar a sua determinação. E o interessante é que eu aprendi que coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade de superar o medo por causa do propósito. Você tem uma meta. Eu estou com muito medo, mas eu tenho uma meta, eu preciso chegar. Eu estou com muito medo, mas eu tenho que cumprir algo. Olha o que Paulo diz. Eu gosto desse texto de Paulo. Não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado. Filipenses 2, 13 a 15. Não sou perfeito, nem alcancei, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo está dizendo: não alcancei ainda, não sou perfeito, mas estou caminhando para alcançar algo, porque por causa desse algo eu fui alcançado. Ou seja, Deus colocou uma meta para mim, Deus colocou uma meta para você. Para de olhar as ondas e caminha sobre as águas. Pedro só afundou quando teve medo. Se o irmão lê Neemias capítulo de número 8, capítulo 6, tem um momento que eles chegam para Neemias e dizem assim: não dá para trabalhar mais. Aí Neemias diz: mas por quê? Porque tem muito entulho, tem muito monturo. Ah, gente. Aí Neemias diz assim: esquece o monturo, concentra no muro. Tem gente abandonando a igreja por causa do entulho, abandonando o casamento por causa do entulho, abandonando os relacionamentos por causa do entulho, abandonando o emprego por causa do entulho. Tira o olho do entulho e olha na muralha. Não muda teu foco para o entulho. Coloca teu foco na construção, naquilo que você tem que fazer, porque sempre haverá entulho. Não há construção sem entulho. Provoca o vizinho, fala com ele assim: eu estou em construção. Fala com ele: eu estou em construção. Existem entulhos. Fala sério, existem entulhos em torno de mim, mas eu não sou o entulho, sou a construção. Terceiro, primeira estratégia qual é? Qual? Segunda. Terceira, divisão.
Quando eles descobriram que não dava para parar Neemias pelo desânimo, nem deu para paralisá-lo pelo medo, disseminaram uma revolta interna, de modo que as equipes de trabalho começaram a brigar entre si. É só ler o capítulo 5. Incrível como muitas vezes o diabo consegue nos paralisar, fazendo a gente brigar uns com os outros. Eu li uma certa feita até uma charge cristã, evangélica, gospel, de dois irmãos, cada um lutando contra o seu demônio. O demônio estava atacando os dois estavam atacando, brigando contra o demônio, e um clamando o sangue de Jesus, e o outro também. De repente um lutando com o demônio virou para você: você é crente? Sou. E você? Eu também. E tu é de que igreja? Assembleia de Deus. E tu, presbiteriano? Peraí, seu demônio. E aí eles viraram para atacar um ao outro. Quantas vezes a gente para de atacar o diabo e começa a atacar o irmão, e a gente não percebe que isto nos enfraquece. Agora diz aí para o seu vizinho: não brigue comigo. Fala bem sério com ele: você está proibido de brigar comigo. Não pode haver divisão no meio do povo de Deus. As barreiras precisam cair por terra. Nós somos diferentes, somos, mas é justamente na diferença que há completude. Se o quebra-cabeça tivesse todas as peças iguais, você jamais conseguiria montá-lo. Se os membros do corpo fossem todos iguais, não seria um corpo, seria uma deformidade. É nas nossas diferenças que estão a nossa completude. Deus nos fez diferentes justamente para eu fazer o que você não pode, e você fará o que eu não posso. E se cada um faz, a obra será realizada e o nome de Jesus será glorificado. E sabe o que é lindo nessa sabedoria de Deus? É que Ele não deu tudo para mim, nem deu tudo para você. Por quê? Dois propósitos. Primeiro, Ele gera interdependência. Já que eu tenho o que você não tem, e você tem o que eu não tenho, nós dependemos um do outro. Segunda razão pela qual Deus não deu tudo para uma pessoa: para ninguém se gloriar na sua presença, porque no final das contas o maestro é o Espírito Santo, e quem realiza a obra é Deus. De novo, vou dar um toque no vizinho, fala com ele: não brigue comigo. Quarta estratégia, já estou parando. A quarta estratégia do inimigo para te paralisar é consenso. Como assim? Não conseguiu te desanimar, não conseguiu te fazer medo, criou uma divisão e você conseguiu conter. Porque em Neemias capítulo 5 ele contém a divisão. Aí o inimigo chega e diz assim: vamos fazer uma aliança, vamos caminhar junto. Presta atenção. Colocar o inimigo dentro de casa não o torna teu amigo, só dá a ele acesso à tua casa. Vigia. No capítulo de número 6 de Neemias, capítulo 6, versículo 1 ao 4, eles mandam um recado para Neemias 4 vezes: vamos nos encontrar no vale de Acó para fazermos uma aliança, e a partir de agora caminhamos juntos. Aí Neemias diz assim: no entanto, o coração deles não era sincero para comigo, eles estavam querendo me fazer mal. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: cuidado com as alianças que você faz. Josué teve um problema porque fez uma aliança sem consultar ao Senhor. Fez uma aliança com os gibeonitas sem antes conversar com Deus. E o inimigo muitas vezes, para nos paralisar, nos coloca em alianças erradas, em sociedades erradas, em relacionamentos errados, e isso nos
breca, nos freia, nos atrasa. E nós precisamos tomar cuidado com as alianças que nós fazemos. Pergunta aí para o seu vizinho: quem são os seus amigos? A resposta de Neemias, quando eles chamam Neemias para fazer uma aliança, Neemias diz assim: estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para descer. Diz assim: estou ocupado. Estou ocupado, estou trabalhando, eu tenho um foco, eu tenho uma muralha para construir. Tem muita gente destruindo a sua vida por causa das alianças que fazem com Sambalate, Tobias e Gesem. Porque Deus não me abençoa. Você sabia que existem pessoas que te atrasam? Você sabia que existem pessoas que te atrasam? Elas de alguma forma conseguem te atrapalhar. Quer ver um exemplo? Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão sai da sua terra como Deus lhe havia dito. Estou sendo rápido, não estou dando detalhes. Mas Abraão sai da sua terra como Deus lhe ordena e leva Ló consigo. Lá no capítulo 13, os pastores de Abraão e Ló começam a brigar. Abraão chama Ló e diz assim: vamos fazer um negócio. Não é bom a gente brigar porque nós estamos na terra de inimigos. Se eles virem a gente brigando, nos atacarão porque nós estamos enfraquecidos. Então vamos fazer, é melhor sozinho do que divididos. Melhor só, minha avó dizia que é melhor sozinho que mal acompanhado. Então, melhor eu estar só e você estar só do que nós estarmos juntos, mas brigando, porque nós estamos consumindo energia que poderá ser necessária numa guerra contra o inimigo. Então faz o seguinte, Ló: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló era um idiota, porque se Ló tivesse o mínimo de inteligência, ele teria dito assim: tio, vou não. Vamos fazer o seguinte: pega meu rebanho, torna teu. Pega os meus pastores também e coloca na tua equipe, que eu vou ficar debaixo da tua bênção. Ló tinha que entender que ele só tinha rebanho porque a bênção de Abraão estava escoando em direção a ele. Sem Abraão ele não tinha bênção. Tem gente que não entende que só está sendo abençoado porque está debaixo de uma árvore frutífera. Aí pensa que já governa sozinho, que já pode andar só. Aí dá errado. Foi o que aconteceu com Ló. Ló foi embora. Primeira estratégia: desânimo. Vira para o vizinho e fala com ele: não desanima. Segunda estratégia: medo. Fala com o outro vizinho aí: não temas. Terceira estratégia: divisão. Você não pode brigar. Para de divisão. Se livra de briga. Se livra de confusão, irmão. O bem mais caro que você tem é paz. O bem mais caro que você tem é paz. Quarta estratégia: consenso. Já que eu não consegui te parar brigando, deixa eu virar teu amigo, que na amizade eu consigo te matar, eu consigo pegar você. Aí Neemias diz: estou ocupado, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Então cuidado com as alianças que você faz. A terceira estratégia para paralisar Neemias foi calúnia. Capítulo 6, versículo 5 até o versículo 7, eles mandam dizer a Neemias: vamos mandar uma carta para o rei, e algumas pessoas vão assinar essa carta, vão fazer um abaixo-assinado, dizendo ao rei que você está espalhando que o rei te nomeou rei de Judá, e você está provocando uma sedição e uma divisão, uma revolta no reino. A pena para essa acusação no Império Medo-Persa era o extermínio, não só de Neemias, mas de todo o seu povo. O imperador manda o rei, o governador, o Artaxerxes, mandaria o seu exército de 1 milhão de homens e esmagaria Judá definitivamente. Neemias ouve a calúnia e responde assim: você está falando mentira, mas eu vou pegar as tuas acusações e colocar diante de Deus. Aí ele pega as acusações
acusações de Sambalate, leva para Deus e diz assim: ouve, ó Senhor, as acusações que eles têm feito contra nós. Agora olha bem nos meus olhos verdes. Para de usar Facebook para responder a acusação. Para de usar Instagram para responder a acusação. Deixa de ser idiota e para de fazer fake para ficar dando respostas a quem quer que seja. Sabe como é que se trata a calúnia? No altar. Pega o pacote, leva para o altar, coloca lá e diz assim: Jeová, está aqui, foi o que mandaram para mim, e eu estou colocando na tua presença. E deixa Deus reagir e responder, que você vai ver. Não pare. O que Ana fez com Penina? Foi para o altar. O que Davi fez com Absalão? Foi para o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras tem um segredo extraordinário, porque quando Jesus sai da ceia e da última Páscoa e vai orar, ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. E quando a glória de Deus abandona o templo em Ezequiel 10 e sai de Jerusalém, vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. E quando Absalão promete matar o seu pai, Davi, e Davi tem que fugir de Jerusalém, ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Então, queridão, quando você precisa fugir do ataque, vai para a presença de Deus. Lá tem um jardim. Se curva entre as árvores do jardim. Conversa com Deus. Ele te ouve em secreto. Fica de pé, por favor. Tem um cântico que diz assim: existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Não deixe o inimigo lhe parar. Não deixe o inimigo lhe desanimar. Não deixe a crítica lhe bloquear. Para de perder tempo com picuinha. Não pare. Não corra. A vontade do inimigo é que você desanime, e ele vai criar situações. E vai criar. Eu já disse para vocês aqui de algumas situações que eu já vivi no ministério, de traumatizar o cara. Eu já cheguei em igreja para ministrar, que o pastor olhou para mim e fez assim: é você que é Josué? Eu disse: sim, senhor. Você que era um homem? É um menino? Você vai pregar embaixo? E preguei os 3 dias lá embaixo. Estava no congresso, eu era o pregador do congresso. Aí chegou um renome nacional. O pastor até hoje não me explicou que eu não iria pregar naquele dia, porque tinha chegado um renome. E se ele tivesse me explicado, eu teria cedido com paixão. Mas ele simplesmente colocou o outro e me deixou. Até hoje não me disse nem: olha, é porque chegou fulano e eu deveria ouvir. Desanima, vai. Cheguei no púlpito um dia com o meu paletó descosturando, e quando eu sentei, o pastor da igreja chamou a atenção dos obreiros sentados no púlpito. Ele puxou assim meu paletó e fez assim: isso aqui é para eu ter dó e dar um novo? E chamou a atenção dos outros. E o interessante é que ele poderia me dar um novo, porque ele tinha condição de me dar um novo. Eu só tinha aquele. Eu viajava com o terno do meu pai para pregar, porque eu não tinha. Mas e daí? Parei? Não. Para não. Porque quem te chamou garante o futuro. A Bíblia diz que fiel é aquele que fez a promessa. Ora comigo, ora pela pessoa do seu lado também, e diz para Deus: não deixa meu irmão desanimar, não deixa minha irmã desanimar. Cobre o meu coração e me livra do medo. Nos ajuda a lidar com os conflitos, as intempéries,
as diferenças, contornar as discordâncias, as divisões. Nos livra da língua caluniadora, nos livra da língua difamadora, nos guarda das calúnias dos Sambalates, dos Tobias e dos Gesens. Traz uma resposta de clareza. O Senhor disse, e não faz muito tempo, que a porta do livramento seria aberta. Então o Senhor gira a chave e abre a porta do livramento, em nome de Jesus Cristo, e faz o teu filho construir a muralha e cumprir a obra. Leva-o a alcançar o resultado. Honra o teu filho, a tua filha, no nome de Jesus, em nome de Jesus. E toda mensagem de desânimo, toda mensagem de medo, toda aliança feita fora do teu altar, toda palavra de difamação, de calúnia, de vitupério, seja cancelado, seja anulado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se não for pedir muito, dá um aperto de mão profético, um abraço no irmão do seu lado e diz para ele: você vai vencer.